boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, claro, nós vamos continuar repercutindo a segunda parte da entrevista que o Gugu Liberato fez com o Bruno lá na Record. E, inclusive, com o depoimento da mãe da Elisa Samúdio, a dona Sônia, que foi um momento muito comovente do programa, onde realmente ela diz que o Bruno tem que pedir perdão para Deus. E ele falou que ele não vai pedir perdão para a dona Sônia nunca, porque ela não foi uma mãe de verdade. Ele ainda se acha no direito, não é, de ofender, de insultar a dona Sônia, independente se ela foi mãe de verdade, se ela não foi mãe de verdade. Ela perdeu a filha que ela amava e pelas mãos dele, da turma dele, quer dizer, é um absurdo, é uma audácia, é uma ousadia o que ainda tem coragem de dizer, o que ainda tem coragem de falar. Então hoje nós vamos repercutir tudo isso, a entrevista da Ingrid também, não é, da mulher do Bruno, contando o lado dela dessa história. Inclusive muita gente não sabia que ela ficou grávida do goleiro também, mas acabou perdendo o bebê no segundo mês de gestação, em função do que ela disse. Ela passou por muitos raios-x, em visita íntima na prisão, aquela coisa toda, e isso pode ter ajudado a provocar a má formação que inviabilizou o feto, e ela acabou perdendo o bebê que ela esperava do Bruno. Se ela acredita, se ela não acredita que realmente o Bruno mandou matar Elisa Samúdio, e ela responde que ela não acredita nesse tipo de coisa. Para ela, ele nunca foi um homem violento, não é? E ela diz que prevê um futuro em que ela e a Daiane, a ex-mulher do goleiro Bruno, com quem ele tem 2 filhas, possam viver pelo menos em paz, mesmo porque a Daiane tem um outro relacionamento e já teve até um outro filho desse novo relacionamento. Enfim, são todas as coisas que vocês viram, ouviram, mas para discutir a respeito, hoje nós estamos contando também com o delegado, o doutor Edson Moreira, aqui conosco, porque o Bruno, nessa entrevista para o Gugu Liberato, ele toda hora falava no delegado, como se o delegado é que tivesse colocado toda a culpa nele, como se o delegado é que tivesse jogado as pedras no caminho dele, e esse delegado não é outro que não seja o doutor Edson Moreira, responsável absoluto pelas investigações do caso Bruno, e que hoje tem muita coisa para falar aqui para a gente, e hoje ele também é deputado federal. Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Boa tarde, Sônia, prazer imenso estar aqui. Obrigada. Saudade de vê-la você como pessoa, né? Muito obrigada. Inclusive o Celso Russomano, que é deputado federal também. Ele é meu afilhado. Mandou um grande abraço, falou que você é amigaça. Obrigada, é verdade, dele. sou madrinha de casamento dele. Muito prazer, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente. E olha, e nós vamos conversar com o Jorge Lordelo aqui conosco mais uma vez, nosso especialista em segurança, apresentador da Operação de Risco aqui da nossa Rede TV, que inclusive, né, vem acompanhando o caso, como a gente sempre diz, né, Lordelo, desde que infelizmente o crime aconteceu. Ontem você viu a segunda parte, né, e vai contar pra gente o que achou dessa história. Você não gostou da máquina da verdade, é disso que você vai falar também, né? Não gostei, eu entendo um pouco sobre polígrafo, vou poder explicar como é que funciona o verdadeiro polígrafo. Foi utilizado no programa do Gugu, uma chamada tal máquina da verdade, que faz uma análise apenas de um vídeo. Ou seja, qualquer pessoa, se você gravar um vídeo, der na mão do tal especialista, ele consegue dizer se você está falando verdade ou mentira. E digo mais, existem aplicativos que fazem isso, mas em tom até meio de brincadeira. Mas eu queria ressaltar, Sônia, a importância, fiquei contente pelo convite do doutor Edson Moreira, porque tanto no primeiro dia como no segundo dia, a gente já sabia que o Bruno é inimigo mortal do doutor Edson Moreira. Tem ódio do doutor Edson, tendo em vista a atuação brilhante que ele teve na fase de inquérito, esclarecendo esse crime. Agora, eu fico imaginando, e eu vou ter que lançar essa pergunta de cara para o doutor Edson Moreira, um profissional da polícia que trabalha durante quase 2 anos, que eu sei que até a saúde dele ficou abalada, tendo em vista a pressão que esse profissional sofreu. Depois que o Bruno é condenado pela justiça e cumprindo pena, ele vai a um programa de televisão e debocha e trata a autoridade que lá presidiu e foi elogiado por todos de uma maneira que realmente me causou surpresa. E eu quero saber, doutor Edson, o que ele sentiu quando viu um preso condenado pela justiça, cumprindo pena, tratando
o doutor Edson da maneira como ele foi tratado. O tamanho desrespeito, daqui a pouco o doutor Edson Moreira fala com a gente. A procuradora, a doutora Eliana Passarelli, também hoje aqui conosco, também vai ter muita coisa para falar a respeito dessa segunda parte da entrevista, né, doutora? Boa tarde, viu? Com certeza. Aliás, estou louca para falar. Para falar, que ótimo, porque o público adora quando você abre a boca e fala aqui essas coisas. Aliás, deixa eu só falar uma coisa para vocês, antes de nós começarmos a nossa conversa, o doutor Edson responder a pergunta do Jorge Rodello, porque eu recebi ontem muitas mensagens falando assim, vocês na Tarde Sua não gostam das entrevistas do Gugu, não gostam que ele entreviste pessoas que estejam presas, mas depois ficam falando no assunto. Exatamente, a gente pode até não concordar, a gente respeita o trabalho, nós temos falado aqui, analisado com muito respeito ao nosso colega, porque o Gugu é muito querido realmente, mas não dá para ignorar a repercussão do fato, a repercussão dessas entrevistas, e a partir do momento que é de interesse público que se discuta esse assunto, a gente está aqui discutindo, também é o nosso papel. E além do que, a gente cobre esse caso, infelizmente, desde o primeiro dia em que aconteceu. A gente tem um material imenso aqui, como vocês viram. Só o nosso programa que poderia colocar no ar para vocês, a Elisa Samúdio falando do lado dela dessa história, como nós colocamos ontem. Então, que um colega deu o start, deu o começo, fez as entrevistas, isso não quer dizer que a gente não possa continuar abordando o assunto, inclusive com os elementos que ele trouxe à tona. E é isso mesmo que a gente vai continuar fazendo aqui, tá certo? Doutor Edson Moreira, como é que o senhor se sente sendo assim, com tanta ênfase, lembrado pelo Bruno? Bom, antes de começar a responder a pergunta, tem que lembrar que vocês cobriram o caso desde o começo, inclusive na fase de investigação, vocês mandaram um psicólogo e um advogado para... Exatamente, para acompanhar com ele lá, toda essa história. Puderam ver que a lisura foi total, integral na investigação. Né? Quer dizer, exatamente. Então, para começar, o seu programa acompanhou desde o começo, na casa e tudo mais. É verdade. Então, vocês têm tudo aí. Agora, com relação ao Bruno, é o seguinte, teve uma investigação, infelizmente, ele cometeu um crime, tirou a vida de um ser humano que dizem, eu conversei um dia desse com uma pessoa, não vou falar o nome. Claro, fique à vontade. Porque ele não me autorizou a falar o nome dele. Claro, não tem problema. Mas, dirigente de futebol, conheceu o Bruno, conheceu a Elisa Samúdio, falou que a Elisa Samúdio era uma pessoa maravilhosa. Não era mulher da vida nem nada. A Elisa Samúdio, ela gostava de jogador. Certo. Então, a famosa Maria Chuteira. Então, quer dizer, ela saía porque gostava de sair com o jogador. Entendi. Então, quer dizer, mas ela nunca foi capaz de fazer mal para ninguém e só buscou o direito do filho dela. Que ela ainda tinha esperança, segundo essa pessoa falou para mim, que antes de ir para o Rio de Janeiro, que ele o chamou para ir para o Rio de Janeiro, chamou a Elisa para ir para lá, que ia reconhecer o filho, que ia arrumar um apartamento para ela. Esse dirigente falou. Então, o que aconteceu? Ele falou assim, não vai, fica por aqui, tranquila. Vai, se você for lá, pode ter problema. Pode ter problema. Fica por aqui mesmo e tal. Mas que ele estava premeditando, segundo ele. Sim. Contou para mim. Estava premeditando. Tudo bem. Então, ele cometeu fazendo esse adendo aqui, eu vou seguir o caso. Cometeu o crime, sequestrou a moça, junto com o sobrinho, tudo. Foi investigado, ele pensou que nunca ia ser descoberto isso. A raiva dele, o ódio dele talvez, seja porque foi descoberto o crime. Mas, pelo que eu pude notar também na entrevista, não mostra nenhum arrependimento. Está marcado pelo tempo, afinal de contas. Dia 9 de julho, agora vai fazer 5 anos que ele está preso. 5 anos. Então é o seguinte, está marcado, mas não mostra nenhum arrependimento. E ele não perdeu ainda aquela empáfia
de ofender as pessoas, como ofendeu a mãe da Elisa, como ofendeu a própria Elisa, né? Mentiu, esse aparelho que mostrou lá, aquilo é uma balela. Eu falo de cadeira, aquilo é uma balela. Por que é uma balela? Não tem como você medir uma coisa, uma verdade, uma inverdade, 5 anos depois. Dizem que uma mentira, quando ela sempre ela é afirmada, se torna uma verdade para a pessoa. Exatamente. Dita 1000 vezes, ela vira verdade. Então, quer dizer, o cara está lá 5 anos, dizendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma Já coisa. está acreditando no que fala. Então, quer dizer, até parece ser sincero. Então foi investigado, foi provado. Provas contundentes, materiais, periciais, tem o contrato dele no computador, do próprio Macarrão, dele também, a queima da mala. As provas são Robustas. fartas e fartas. Doutor Edson, ele afirmou categoricamente que o senhor inventou a motivação do crime para aparecer. Ele coloca essa pecha no senhor. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele sequestrou a Elisa do Rio de Janeiro em outubro, foi condenado por isso. Levou ela para o quarto de apartamento, deu um abortivo para ela, o Macarrão estava junto, e mais um segurança lá que acabou com o carro dele lá, o X5, tá certo? E eu aqui inventei, ele não queria pagar pensão, ele tinha vergonha da moça, por seu pai, todo mundo, né, vamos dizer assim, o pensamento dele. Se o pensamento dele, os colegas dele falaram isso aí. Todo mundo saiu com a moça e ele vai assumir a paternidade. Entendi. Mas ele não saiu uma vez só, não, conforme ele afirma. Ele mente novamente. A máquina não pegou essa mentira. Quer dizer, ele pegou a moça, saiu, gostou, apaixonou. Então houve um caso entre eles. Claro, levou lá Ela disse na entrevista que a gente reprisou ontem, né? Isso. Que ela ficou Ela um ficou lá tempo um com tempão. ele. E ela ainda falou que ela ficava com ele, que ele levava ela na lab e tal, e que ela ainda ficava com ele. Exatamente. Em alguns momentos ela fala isso. Ele pedia para eu tirar a criança, mas aí a gente ficava junto, eu não tinha raiva dele. Ela falou Ela textualmente falou tudo isso. isso. Exatamente, que nosso programa. Então, quer dizer, ela, talvez, não sei se propositadamente ou não, tomou mais remédio. O cara vai lá, joga a bola, bate um bolão no campo, segura as bolas, vai lá no apartamento, né? E quer relaxar depois do jogo. E vai. Isso foi uma temporada. Mais ou menos, no mínimo, uns 6 meses. Certo. A moça ficou grávida. Aí, a moça gostava muito dele. Não sei se era amor, mas Ela tinha a uma paixão era muito obsessão, forte. ela tinha uma obsessão, Né? mas ela perseguia mesmo, isso Então, eu acredito. Aquilo era uma paixão dela, né? Tá certo? Paixão. Se perseguia, eu não sei. Aquela mentira que falou que ia lá para fazer teste de DNA, ele nunca quis fazer DNA. Nunca quis. Que ia lá, que tinha no laboratório, que tinha imprensa, estava lá, mentira. A outra vez a máquina não pegou essa aí. Essa máquina aí, eu acho que deve dispensar essa máquina aí. Tá Essa certo? parte da máquina eu não vi. Teve muita mentira e muita verdade ou tudo verdade? Não, pro a Bruno? maioria é verdade. praticamente tudo é Maioria é verdade. A verdade? máquina... O que acontece, Sônia? Existe o polígrafo, detetor de mentiras, muito utilizado na polícia americana e pela justiça. É um aparelho complexo, onde a pessoa senta num determinado lugar, próximo aos fatos que ocorreu, e eles ligam eletrodos no braço, no antebraço, na têmpora, nas pernas. E esses eletrodos vão medir o quê? As diferenças fisiológicas. E como é que funciona isso? Eles colocam todo esse equipamento em você e primeiro a pessoa começa a conversar com você, Sônia Abrão, de fatos da sua vida corriqueira. Para a máquina entender fisiologicamente Como é que você funciona. como é dizer a verdade.